Garotinho negro ajuda a consertar a Ferrari do milionário. Quando ele ver o colar em seu pescoço. Uma Ferrari desliza pelas ruas estreitas de um vilarejo litorâneo até que um estalo metálico interrompe o silêncio da tarde. O carro de luxo, reluzente sob o sol forte, para diante de uma pequena oficina onde um garoto negro, de 12 anos, limpa as mãos sujas de graxa no avental do avô. Ele corre até o veículo para ajudar, sem imaginar que aquele momento vai virar sua vida de cabeça para baixo. Porque, quando o milionário ao volante vê o colar pendurado no pescoço da criança, tudo para. E nada será como antes. Se você quer descobrir o que esse colar tem a ver com o passado do homem e o futuro do menino, já curta esse vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada reviravolta dessa história. O cheiro de óleo queimado misturado com maresia pairava no ar quente daquela tarde abafada. O pequeno vilarejo costeiro, espremido entre o azul do mar e os morros cobertos de mata, cochilava ao som ritmado dos martelos nas oficinas, dos rádios antigos tocando forró e das ondas batendo nas pedras. Era uma terça-feira comum, até que o som de um motor diferente, agudo e imponente, cortou o ar como uma navalha. Uma Ferrari vermelha brilhante apareceu na curva da rua principal. Os moradores, acostumados com motos velhas e carros adaptados com peças reaproveitadas, pararam o que estavam fazendo. A maioria apenas observou em silêncio. Outros cochicharam. E um ou outro riu da ideia de alguém trazer um carro desses para um lugar onde até os buracos tinham buracos. Foi na frente da oficina do seu Naldo que o destino decidiu dar as caras. Um estalo seco, metálico, ecoou quando a roda dianteira direita da Ferrari afundou no buraco mais traiçoeiro da rua. O carro deu um tranco, perdeu equilíbrio e parou com dificuldade, pendendo para o lado. A porta se abriu com lentidão. E de dentro saiu um homem de pele clara, terno de linho, sapatos italianos e expressão de quem não gostava de esperar. Na calçada em frente, um garoto magro, de 12 anos, observava a cena com os olhos arregalados. Estava com um pano no ombro, o rosto suado e sujo de graxa. Ele estava ali há horas, desmontando um carburador antigo ao lado do avô, seu Naldo, quando aquele som diferente chamou sua atenção. E agora, diante dele, havia uma Ferrari, a primeira que via de perto, com uma roda solta, e um homem rico, nervoso, tentando entender onde estava. O garoto se aproximou devagar. Tinha esse hábito de se mover como quem não quer incomodar, mesmo quando carregava um entusiasmo quase elétrico por dentro. "Precisa de ajuda, senhor?" perguntou, voz baixa, mas firme. O homem olhou para ele, de cima a baixo. E, por um segundo, seus olhos pareceram endurecer. Mas logo depois, suavizaram. Ele não respondeu de imediato. Seu olhar havia sido capturado por outra coisa. O colar. Um cordão simples, de couro envelhecido, com um pingente entalhado em madeira. Rústico. Pequeno. Mas inconfundível. O mesmo que ele pensava ter perdido há muitos anos. O mesmo que ele mesmo havia feito e dado, no momento que agora parecia ter pertencido a outra vida. "Onde você conseguiu isso?" perguntou, a voz rouca, um passo à frente, esquecendo-se completamente da roda da Ferrari. O garoto levou a mão ao colar, instintivamente protegendo-o. "Foi da minha mãe. Ela deixou para mim. Antes de ir para longe." "Ela te deu isso?" O homem sussurrou, como se o mundo ao redor tivesse sumido. O calor, o barulho, o buraco na rua, tudo desapareceu por um instante. "Sim. Ela dizia que era especial. Mas nunca contou o porquê." Antes que o menino pudesse dizer mais alguma coisa, seu Naldo se aproximou, limpando as mãos numa toalha encardida. "Boa tarde. Posso ajudar?" Parece que perdeu o rolamento dianteiro. "Isso aqui não aguenta carro desse tipo." O homem, ainda visivelmente abalado, assentiu lentamente. "Façam o que puderem. Eu preciso resolver isso o mais rápido possível." Durante as horas que se seguiram, o menino se revezou entre buscar peças, segurar lanternas e ouvir conversas que não eram para ele. Seu Naldo falava pouco, mas direto. Já o homem, cujo nome ninguém sabia ainda, alternava entre o celular e a observação inquieta da garagem improvisada. Mas seus olhos, de tempos em tempos, voltavam para o menino, ou, mais precisamente, para o colar em seu pescoço. Ao final do concerto,
A Ferrari voltou a funcionar, embora com limitações. O milionário agradeceu, não muito convincente, e puxou uma carteira de couro para pagar. Seu Naldo recusou o valor exorbitante oferecido. Só cobre o que usamos. O serviço foi do meu neto, disse, orgulhoso. Foi então que o homem olhou de novo para o menino e, num impulso, perguntou: Você já pensou em trabalhar com máquinas de verdade? O garoto sorriu, tímido. Todos os dias. O homem deu um passo à frente. Tenho uma garagem em Salvador. Tecnologia de ponta. Talvez você possa me visitar. Ver como é. Aprender. Seu Naldo cruzou os braços. Ele estuda. E aqui tem família. Claro. Não tô sugerindo nada definitivo. É só uma visita. Um convite. O menino olhou para o avô, depois para a Ferrari. E por um segundo, o futuro pareceu possível. Mais tarde, enquanto o sol caía e as luzes dos postes piscavam ao acender, o menino entrou no pequeno quarto onde guardava suas invenções. Peças de ventilador, motores de liquidificador, garrafas PET cortadas ao meio, carcaças de celular. Tudo organizado com cuidado. No canto, um caderno grosso com esboços de um motor que funcionava com óleo reaproveitado e casca de cocô. Ele tocou o colar, pensativo. Na rua, a Ferrari já havia ido embora. Mas algo tinha ficado. Um novo começo. O calor persistia nos dias seguintes, grudando na pele como poeira fina. A notícia do moço da Ferrari se espalhou rápido pelo vilarejo, atravessando barracas de feira, bancos de igreja e mesas de dominó na pracinha. Todos tinham algo a dizer. Uns achavam que era cilada, outros viam uma chance dourada. E no meio desse burburinho todo, o garoto andava com um peso novo no peito, e não era só o colar. O milionário havia deixado seu cartão, um retângulo preto com letras prateadas, simples e caro. Nele, apenas o nome, o telefone e o endereço de sua empresa em Salvador. Quando quiser, me liga. Vai ser bom para você. Mas nem todos estavam convencidos. E a primeira a se manifestar foi Dona Rosinha, avó do garoto, mulher de fala mansa e olhos firmes. Sentada na cadeira de balanço com os pés descalços tocando o chão de cimento queimado, ela olhou para o neto como quem mede cada palavra antes de lançá-la. Ele viu aquele colar e mudou de jeito na hora. Isso não é à toa. Aquilo não é só madeira. Aquilo carrega história. Mas e se for uma boa chance, vó? O menino rebateu, com cuidado. Eu podia aprender. Lá tem peça que eu nunca nem vi na vida. Eu ia trazer tudo de volta pra cá. Rosinha não sorriu, nem franziu a testa. Apenas respirou fundo. A gente não nega sonho de menino. Mas também não entrega coração assim, sem saber onde pisa. Mesmo assim, ela não proibiu nada. Pediu só por um tempo. Disse que antes de qualquer visita, queria saber mais sobre aquele homem. Enquanto isso, o garoto seguia com sua rotina. Ajudava seu Naldo na oficina, estudava pela manhã numa escola onde os ventiladores faziam mais barulho que os alunos e, nas horas vagas, voltava ao caderno de esboços. O motor ecológico, seu motorzinho do futuro, como chamava, havia passado de ideia a protótipo. Ainda não funcionava de forma estável, mas cada tentativa o aproximava mais. Certa tarde, no meio de uma arrumação nos fundos da casa, ele encontrou uma caixa de sapatos antiga. Dentro, fotos desbotadas de sua mãe. Uma delas mostrava ela sorrindo, ainda jovem, segurando o colar. Era o mesmo desenho, a mesma madeira curva. Atrás da foto, uma anotação: Verão em Itapuã, 2009. O garoto levou a imagem até a avó. Ela usava o colar mesmo. Rosinha pegou a foto, tocando-a com os dedos enrugados. Foi nesse verão que ela voltou diferente. Quietinha. Como se tivesse deixado algo importante para trás. A revelação deixou o menino com a cabeça fervendo. Tudo se encaixava, e ao mesmo tempo, nada fazia sentido. Ele não sabia nada sobre o pai. Nunca perguntou, por respeito ou medo. Mas agora, havia algo ali. Um silêncio que precisava ser decifrado. Na semana seguinte,
Seu Naldo voltou da feira com uma novidade. Conversei com um primo em Salvador. Disse que conhece o tal homem da Ferrari. Parece que ele é conhecido por investir em jovens talentos. Engenharia, design, inovação. Já ajudou uns projetos grandes a nascer. Rosinha ouviu em silêncio. Seu Naldo continuou, mas também tem fama de ser fechado, meio imprevisível. Se envolve, mas some. Não é de firmar raízes. Eu não quero raiz, vô, disse o menino, sem hesitar. Quero janela. Pra ver o mundo. Naquela noite, ele tomou coragem e ligou para o número no cartão. Do outro lado da linha, a voz do milionário soou clara, ainda que distante. Sabia que você ia ligar. Já arrumei o que precisa. Pode vir quando quiser. Mando buscar você. Mas o menino não queria ir sozinho. 2 dias depois, subiram num carro alugado. Ele, seu Naldo e uma desconfiança mansa, sentada entre os dois. A estrada para Salvador era longa, cercada por matas secas, pequenos vilarejos e trechos esburacados. Durante o caminho, o garoto falava pouco. Observava muito. Havia algo dentro dele se revirando, como um motor prestes a ligar, ou a explodir. Chegaram à garagem do milionário ao entardecer. Era um espaço moderno, todo em vidro e aço, cercado por coqueiros e com vista para o mar. Lá dentro, uma oficina impecável, braços robóticos, impressoras 3D, painéis digitais e motores desmontados sobre bancadas limpas como salas de cirurgia. Bem-vindos ao futuro, disse o homem, recebendo-os com um aperto de mão e um sorriso contido. O menino andou devagar entre as máquinas. Tocou uma peça de alumínio com reverência. Abriu um painel, viu fios coloridos se entrelaçando como veias. Era como se estivesse dentro de um sonho feito de metal. Isso aqui tudo é seu? Perguntou, quase sem fôlego. É nosso, se você quiser. Tem espaço aqui para criar o que quiser. Eu não ofereço isso para qualquer um. Mas nem tudo brilhou naquele encontro. Enquanto o garoto explorava, seu Naldo foi chamado para conversar em particular. Eu quero ajudar seu neto, disse o milionário. Mas preciso saber, aquele colar é mesmo da mãe dele? Seu Naldo hesitou. Depois, assentiu. É. Ela sumiu por um tempo. Quando voltou, trouxe isso. Disse que era lembrança de algo bom e impossível. O homem baixou os olhos, como quem vê um espelho antigo. Eu sabia. Eu tenho quase certeza de que ele é meu filho. A revelação caiu como um trovão contido no peito de seu Naldo. Mas ele não explodiu. Apenas respondeu, seco, se for mesmo, vai ter que provar. Com atitude. Não com oficina chique. O milionário assentiu. Pela primeira vez, sua expressão parecia vulnerável. Na oficina, o garoto ligava uma das máquinas, fascinado, sem saber que naquele exato momento, 2 vidas começavam a se entrelaçar de novo, e desta vez, com menos silêncio. O menino voltou ao vilarejo com a cabeça cheia de ideias, os olhos mais vivos e o coração em conflito. A oficina do milionário era como outro mundo. Tudo era novo, automático, reluzente. As máquinas obedeciam comandos como mágica. Mas, apesar do brilho e da promessa, havia algo que ainda ecoava em sua mente, o olhar do homem quando falará do colar. Aquilo era mais do que uma coincidência. Era um fio puxando o passado para o presente. Durante o trajeto de volta, seu Naldo foi calado. Observava o neto pelo espelho retrovisor com os olhos de quem sabe que o tempo corre diferente para um velho e para um menino. Quando chegaram em casa, Rosinha esperava sentada, com uma caneca de chá na mão. O cheiro de erva-doce se misturava ao sal do mar que vinha da janela aberta. E então, ela perguntou: é tudo grande demais lá, vó? Tem peça que nunca vi, máquina que trabalha sozinha. Mas sabe, não é isso que me deixou mais confuso. O que foi? O menino hesitou, depois olhou nos olhos dela. Eu acho que ele sabe quem é a minha mãe. Ele ficou estranho. Quase perguntou algo, mas parou. Rosinha abaixou o olhar. E então, pela primeira vez, falou sem rodeios.
Teu pai foi um homem que passou pela vida da tua mãe como uma onda. Bonito, forte, mas foi embora. Ela nunca quis dizer o nome dele. Só guardou esse colar. Eu achei que era melhor assim. Que era coisa esquecida. O garoto abaixou a cabeça. Mas eu quero saber. Quero entender de onde eu vim, não para mudar quem eu sou, mas para saber quem posso ser. Na semana seguinte, o milionário voltou ao vilarejo. Dessa vez, sem Ferrari. Veio num carro simples, mais discreto. Queria conversar. Mas Rosinha o recebeu com a firmeza de quem já viu de tudo. O senhor quer ajudar meu neto? Então ajude direito. Sem promessa bonita. Sem enrolar ele com futuro que some. Aqui, a gente só acredita em mão na massa. O homem sorriu, meio sem jeito. Eu entendo. E aceito isso. Por isso, queria convidar o menino para passar uma temporada em Salvador. Não como funcionário, mas como aprendiz. Eu banco os estudos, moradia, tudo. Só peço confiança. Rosinha ficou em silêncio. Depois olhou para o neto. A escolha é tua. O menino ficou dividido. Queria ir, claro. Era tudo que sonhava. Mas também sabia que cada passo lá fora custaria um pedaço daquilo que deixaria para trás. O cheiro do café da avó. O chiado do rádio velho do vô. As rodas de capoeira na praça. Os domingos de feira. Posso ir, mas voltar todo mês? Nem que seja só um fim de semana. O milionário assentiu. E assim, o acordo foi selado. A partida foi discreta. Rosinha o abraçou com força, escondendo a lágrima no pescoço do neto. Seu Naldo entregou um estojinho de ferramentas antigas. Leva isso. Não tem nada novo aí, mas tem história. Chegando em Salvador, o menino passou a viver numa kitnet anexa ao centro de inovação mantido pelo milionário. Não era mansão, mas era confortável. Pela primeira vez, tinha uma bancada só dele, peças organizadas em caixas com etiqueta, acesso à internet rápida e mentores que sabiam ouvir. Mas logo surgiram os primeiros obstáculos. Na segunda semana, apresentou seu projeto do motor ecológico à equipe de engenheiros do centro. Alguns riram discretamente. Um deles, um homem alto e de fala pausada, comentou: legal a ideia. Mas isso aqui parece coisa de feira de ciências de interior. O menino, ferido, saiu em silêncio. À noite, ligou para seu Naldo. Eles acham que eu sou pequeno, que não sei o que tô fazendo. Então mostra que sabe. Mas com calma. Faz do teu jeito. Não tenta falar igual a eles. Teu saber é de dentro, não de livro. Inspirado, o garoto passou a trabalhar até tarde, testando variações do motor com óleo de cozinha usado e materiais da casca do cocô. Pegava referências de técnicas locais, como o aproveitamento de energia solar que vira num projeto comunitário da vila vizinha. Foi nesse período que conheceu Clara, uma engenheira ambiental que dava aulas em uma universidade próxima. Ela se interessou pelo projeto dele e começou a orientá-lo de forma informal. Clara era diferente dos outros mentores, usava gírias nordestinas, fazia piadas com as planilhas e tinha paixão pelo que fazia. Isso aqui tem mais valor do que você pensa, mas precisa ser validado. Você já pensou em apresentar isso num evento de inovação? O menino arregalou os olhos. Eu? Tenho uma feira estadual em 2 meses. Posso te inscrever. Vai ser bom para você. Gente importante vai estar lá. Aceitou, mas com medo. Sabia que sairia da sua zona segura de novo. E dessa vez, seria avaliado por pessoas que não conheciam, que poderiam rir de novo, ou pior, ignorá-lo completamente. Na preparação para a feira, o milionário o chamou para conversar. Levaram suco de caju para uma varanda que dava para o mar. Eu vi você crescer rápido aqui. E eu preciso te contar algo. O menino o encarou, curioso. Sobre o colar? Sim. Eu fiz esse colar. Dei para uma mulher, há muitos anos. Ela era especial. Eu não sabia que ela estava grávida quando foi embora. Silêncio.
O menino não fugiu. Não gritou. Só perguntou: "Você acha que sou seu filho?" O homem hesitou. "Eu não tenho certeza. Mas quero descobrir. Só se você quiser também." O garoto ficou quieto. Olhou para o mar. "Acho que a gente pode descobrir junto. Mas antes, preciso terminar meu motor." Os dias se arrastavam com a pressa do vento, e o garoto sentia o peso de tudo ao seu redor. Havia semanas que ele acordava às 5 da manhã, antes do sol nascer, para trabalhar em seu motor. A ideia de um motor ecológico, que utilizava óleo reciclado e casca de cocô, já começava a ganhar forma. Mas o que ele não imaginava é que o desafio real não era criar a invenção. Era algo muito mais profundo: descobrir quem ele era e o que aquilo tudo significava para seu futuro. A feira estadual estava se aproximando, e com ela, a pressão. Ele passava noites em claro ajustando cada componente, e, mesmo com Clara ao seu lado, sempre havia dúvidas sobre o que realmente poderia acontecer ali. Ele sentia que, de alguma forma, sua vida seria moldada pelos próximos dias. Não se tratava apenas de um concurso, mas de uma chance para provar que ele pertencia àquele mundo, um mundo que até então parecia inatingível. Quando o grande dia chegou, o milionário foi até a kitnet do garoto. "Como está indo? Preparado?" perguntou, olhando para os esboços e peças espalhadas pelo pequeno escritório improvisado. O menino, cansado mas determinado, respirou fundo. "Acho que sim. Só não sei se minha ideia vai convencer." Confiança. Isso é o que você precisa. Lembre-se, eles não estão aqui apenas para ver uma ideia. Estão aqui para ver alguém que acredita nela. A confiança é mais valiosa do que qualquer peça cara ou tecnologia de ponta. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua cabeça enquanto eles seguiam para o local da feira, onde tudo estava sendo montado para a grande apresentação. O salão era enorme, abarrotado de estandes, banners e mais tecnologia do que ele jamais imaginou que existisse. O cheiro de café quente misturado ao som dos conversadores e dos teclados nos estandes vizinhos dava um tom vibrante ao lugar. Ao chegar, o menino se sentiu um peixe fora d'água. As outras apresentações eram imponentes, com robôs gigantes, protótipos de carros autônomos e dispositivos de última geração. Ele estava ali com um motor simples, que mais parecia um experimento de feirinha do que um projeto revolucionário. Ele respirou fundo e começou a preparar seu estande, como se o tempo tivesse desacelerado. Clara apareceu pouco depois, com um sorriso e um sorriso confiante. "Está pronto? Acha que vai dar conta? Só vamos ver, não é?" respondeu, tentando esconder a ansiedade. "Não se preocupe. Sua ideia é boa. Só precisa mostrar isso com coragem." Enquanto o garoto ajustava os últimos detalhes, o milionário apareceu novamente. Ele estava quieto, distante, como se estivesse esperando algo. Olhou para o protótipo e deu um aceno silencioso de aprovação. O garoto sentiu uma onda de coragem, mas, ao mesmo tempo, um nó no estômago. Às vezes, a pressão de querer agradar quem está ao seu lado pode ser tão grande que você perde a noção de quem você realmente é. E nesse momento, ele percebeu que não estava ali apenas para impressionar o milionário, mas para provar para si mesmo que pertencia àquele mundo. O evento começou. O primeiro a se apresentar foi um jovem que exibia um motor movido a hidrogênio, com câmaras de combustão que pareciam de outro planeta. O estande estava cheio de pessoas, incluindo investidores, jornalistas e outros participantes, todos impressionados com o projeto. O menino, ao vê-lo, não pôde deixar de se sentir pequeno. Mas, logo, foi sua vez. Ele subiu ao palco com o coração acelerado. Quando a luz focou em seu rosto, o silêncio no salão foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam em cima dele. E ele se lembrou das palavras do milionário: "Confiança é o que você precisa." "Olá, meu nome é..." Sua voz falhou por um segundo, mas ele se recompôs. "Eu sou da pequena vila de Itapuã, na Bahia. E meu projeto é um motor ecológico que usa óleo reciclado e casca de cocô." Ele começou a explicar, detalhando o funcionamento do motor, sua eficiência e as implicações ambientais do projeto. Cada palavra soava mais firme à medida que ele falava. Não era só sobre o motor. Era sobre o que aquele motor representava para ele, uma chance de ser mais,
de ser alguém que acredita que as coisas simples podem mudar o mundo. No final da apresentação, o público ficou em silêncio por um momento. Mas, então, um murmurinho começou a crescer, e aplausos começaram a surgir timidamente, até se tornarem mais altos e entusiásticos. Ele sentiu um calor crescente em seu peito. Não era apenas uma conquista. Era uma validação. Depois da apresentação, o menino foi abordado por vários investidores. Alguns queriam comprar a patente, outros ofereciam ajuda para desenvolvê-la ainda mais. Mas, no meio da agitação, o milionário se aproximou, e o menino viu, em seus olhos, uma mistura de orgulho e arrependimento. "Você fez isso, garoto", disse o homem, com um sorriso cauteloso. "Mas você fez isso por você, não por mim. Isso é o que importa." O menino olhou para ele, sentindo um peso crescente sobre os ombros. Ele sabia que aquela vitória não era apenas dele. Não era apenas sobre o motor. Era sobre entender quem ele realmente era e o que estava disposto a deixar para trás para construir algo novo. Antes que pudesse responder, Clara apareceu, também com um sorriso. "Eu sabia que você ia arrasar. Você tem um brilho raro. Agora, só não se esqueça de onde você veio. Isso nunca vai mudar, independentemente do que acontecer aqui." Naquele momento, o garoto percebeu o que ainda faltava. Ele já sabia o que queria ser, mas agora precisava decidir quem ele queria ser. De volta ao estande, o prêmio foi anunciado. Ele ficou entre os finalistas, mas o maior prêmio foi o reconhecimento. Ele havia conquistado a confiança de si mesmo e de todos ao seu redor. A feira estava sendo encerrada, mas, na mente dele, a verdadeira jornada estava apenas começando. Após a feira estadual, o garoto passou a ser uma presença constante nas conversas entre os engenheiros e investidores, não por ser o mais brilhante da sala, mas por ser genuíno em suas ideias e por ter o poder de transformar o simples em algo valioso. Mesmo sem um projeto sofisticado, seu motor ecológico foi reconhecido por sua inovação e simplicidade. Ele havia conquistado mais do que qualquer prêmio. Havia conquistado o respeito de pessoas que, até então, pareciam inatingíveis. O milionário, porém, não estava satisfeito. Durante as semanas seguintes, o homem procurou se aproximar mais do garoto, sempre em conversas que pareciam ensaiadas, como se houvesse algo mais que ele queria dizer. O menino, por sua vez, começava a perceber que a confiança que o homem depositava nele não era apenas uma questão de admiração pela sua habilidade técnica. Havia algo de pessoal nisso, algo que ele ainda não conseguia entender. Na manhã seguinte à feira, o milionário o convidou para uma conversa. Eles estavam na varanda do Centro de Inovação, com vista para o mar. O vento quente da baía soprava, e o menino olhava para o horizonte enquanto o homem parecia tentar organizar suas palavras. "Você fez mais do que eu esperava na feira. Eu fiquei impressionado. Mas não é só isso." O milionário fez uma pausa e, ao olhar para o garoto, a expressão de alguém que guardava um segredo se formou em seu rosto. "Eu preciso te contar uma coisa, e pode ser difícil para você. Mas talvez, se souber, tudo faça mais sentido." O menino olhou para ele, curioso. Mas havia uma sensação estranha no ar. Ele sentia que algo importante estava prestes a ser revelado. Você é meu filho." Aquelas palavras caíram como um peso insustentável. O menino, parado na varanda, não soube o que fazer com aquilo. O mundo parecia ter parado por um momento. "O que você está dizendo?" perguntou, quase sem voz. O milionário respirou fundo, mais nervoso agora. "Eu sei que é difícil de acreditar. Sua mãe. Ela era muito especial para mim. Quando nos conhecemos, ela me pediu para ir embora. Não estava pronta para isso. Eu não sabia que ela estava grávida, mas eu tenho certeza de que você é meu filho. Eu te conheci quando você era pequeno, antes de sua mãe te levar embora. E agora, vendo o colar, tudo se encaixa." O menino sentiu as palavras como um soco no estômago. Ele não sabia o que pensar. Como poderia? O colar, o mistério da mãe, os fragmentos de memória que ele carregava, tudo agora se conectava de uma maneira que parecia surreal. "Por que ela nunca me contou?" ele perguntou, sentindo um nó na garganta. O homem baixou a cabeça, culpado. "Ela não queria.
Não fui bom para ela. Eu a deixei. Não podia prometer que ficaria. Eu não sou bom com compromissos. Ela me disse que iria criar você sozinha, sem se prender ao meu passado. E eu respeitei isso, porque não sabia o que fazer com minha própria vida na época. Mas nunca te esqueci. E agora, vendo você crescer e fazer essas coisas incríveis, percebo quanto você me lembra. O garoto ficou quieto. Tudo parecia confuso, mas também fazia sentido. Ele nunca soubera de seu pai. Nunca soubera nada sobre aquele colar, sobre o passado da mãe, e agora, de repente, tinha a resposta. Então, você sabia que eu era seu filho? Perguntou, com a voz mais baixa, mas cheia de tensão. O milionário balançou a cabeça, como quem se arrepende de algo perdido no tempo. Eu não sabia. Não sabia até o colar ter aparecido. Eu fui deixando as coisas para trás. Mas você tem algo que eu nunca soube o que fazer: coragem. Coragem de buscar quem você é. E por isso, eu quero que você tenha o que for preciso para seguir seu caminho. O menino olhou para o homem, ainda atônito, mas algo dentro dele começou a se mover. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas aquele momento, de alguma forma, começava a trazer paz. Ele não estava mais tão perdido quanto antes. Agora, ele tinha algo a mais, a chave do seu próprio passado. Durante as semanas seguintes, o menino se aprofundou ainda mais no seu motor ecológico, mas, ao mesmo tempo, ele passou a questionar suas próprias motivações. O colar, agora conhecido, tornou-se um símbolo de algo maior, não apenas de sua origem, mas da sua jornada. Ele não era mais só o garoto da oficina. Ele era alguém com uma história, um legado que ele começava a entender. Enquanto isso, o milionário, que até então parecia frio e distante, começou a se aproximar do garoto de uma forma mais humana. Não como um mentor ou investidor, mas como um pai, com todos os erros, acertos e arrependimentos que isso implicava. O garoto, por sua vez, se viu em um dilema. O que ele queria, afinal? Estava pronto para seguir os passos daquele homem ou desejava um futuro diferente? Ele tinha a oportunidade de escolher um caminho, mas também sabia que isso significaria deixar algumas coisas para trás. Uma manhã, enquanto estava no laboratório trabalhando em um novo protótipo, o milionário entrou silenciosamente. Sem avisar, ele colocou um pequeno envelope sobre a mesa do garoto. "Isso é para você", disse, e antes que o menino pudesse perguntar, ele se virou e saiu da sala. O garoto olhou para o envelope, intrigado. Quando o abriu, encontrou uma carta escrita à mão e um cheque com um valor impressionante. O cheque era uma oferta para financiar a construção de sua própria empresa de inovação. Mas a carta tinha algo mais importante: "Este é o meu jeito de fazer as coisas certas. Agora, você tem tudo para ser quem quiser ser." Com a carta em mãos e os pensamentos correndo pela cabeça, o garoto sentiu uma onda de emoção. Ele tinha uma escolha. E o futuro parecia mais claro agora. O envelope com o cheque e a carta estava ainda sobre a mesa do garoto. Ele o olhou por alguns minutos, sem saber exatamente o que fazer. A oferta parecia um sonho, um financiamento para construir sua própria empresa, para levar sua invenção ao próximo nível. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que não queria aceitar aquela ajuda sem antes compreender melhor o que realmente significava aceitar tudo aquilo. O que ele estava disposto a abrir mão para seguir o caminho que lhe foi oferecido. A carta, escrita de forma simples, com uma caligrafia cheia de urgência, dizia: "Este é o meu jeito de corrigir os erros do passado. Você tem agora as ferramentas para criar o futuro que deseja, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Use este dinheiro como você achar melhor. E saiba que minha porta estará sempre aberta para você." O garoto não sabia se aquilo era um ato de redenção ou se o milionário simplesmente queria se livrar de um peso da consciência. Aparentemente, o homem estava se oferecendo para ser parte de sua vida, mas será que ele realmente queria isso? Na manhã seguinte, o garoto acordou cedo, como de costume, mas a diferença era que ele não estava apenas indo trabalhar no seu motor, ele estava tomando uma decisão. Ele passou o dia inteiro fora de casa, indo até o mercado local, onde ele costumava comprar as peças para os seus protótipos. Ele conversou com pescadores, agricultores e até com alguns outros jovens da comunidade.
A conversa sempre retornava ao mesmo ponto: o que você quer fazer com tudo isso? A resposta parecia clara, mas ao mesmo tempo, uma dúvida persistia dentro dele. Ele queria transformar a vida da sua comunidade. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha: fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Queria criar algo que não fosse apenas para ele, mas que beneficiasse as pessoas ao seu redor. A ideia de uma empresa com o nome dele não fazia sentido. O que ele realmente queria era um projeto que unisse ciência e cultura, que levasse inovação para as pequenas comunidades sem deixar de lado suas raízes. Ele queria criar soluções que fossem acessíveis, mas que também trouxessem dignidade às pessoas que, como ele, tinham pouco mais do que o sonho de mudar o mundo. Ao voltar para o centro de inovação, o garoto já sabia o que precisava fazer. Ele olhou para o milionário, que o aguardava na sala principal, sentado com uma expressão calma, mas séria. Eu pensei sobre a proposta, disse o garoto, sua voz firme. E, por mais que tenha sido uma grande oferta, não é isso que eu quero. O que eu realmente preciso é de algo mais simples: apoio. Mas apoio no meu próprio caminho. Eu quero construir uma empresa que seja para todos, não apenas para mim. Eu não quero ser só mais um nome famoso no mercado. Quero que as pessoas ao meu redor tenham a chance de crescer também. Não só as de cidade grande, mas as de todos os lugares. O milionário permaneceu quieto por alguns instantes, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. Então, ele sorriu com um misto de orgulho e alívio. Eu nunca soube o que fazer com o dinheiro que ganhei. Sempre foi um fardo para mim, algo que nunca preencheu os buracos que eu tinha dentro. Mas você tem algo que eu não tinha. Você tem o foco nas pessoas. A sua visão é rara. Por isso, vou fazer algo diferente. Vou te ajudar, mas não como um dono. Eu vou ser o seu parceiro, mas apenas quando você precisar de ajuda. No resto, você vai seguir o seu caminho. O garoto ficou surpreso com a resposta. O milionário, que até então parecia ser um homem fechado e distante, agora se mostrava disposto a caminhar ao lado dele, mas sem querer controlar o seu destino. Era uma forma de reconhecer sua força e, ao mesmo tempo, dar-lhe a liberdade para construir algo genuíno. Naquela noite, o garoto se sentou na varanda da kitnet, olhando as luzes distantes da cidade. O vento que passava pela janela aberta trazia o cheiro do mar, o som dos vendedores ambulantes e as vozes das pessoas que ainda estavam na rua. Ele sentiu uma paz estranha, como se todas as peças de sua vida estivessem finalmente se encaixando. O futuro, ainda incerto, não parecia tão assustador. Ele tinha, finalmente, uma direção. Não era mais apenas sobre o motor ou sobre o milionário. Era sobre ele, suas raízes, a cultura que ele carregava e o que ele poderia oferecer para as pessoas da sua comunidade. O colar, pendurado no seu pescoço, já não representava apenas um elo com o passado distante da sua mãe. Agora, representava algo maior, um símbolo de conexão entre o velho e o novo, entre a tradição e a inovação. Nos dias seguintes, ele e Clara começaram a planejar a construção de um protótipo mais refinado do motor, e dessa vez, o garoto tomou a frente das negociações com as comunidades locais. Ele queria garantir que sua invenção fosse acessível e útil, não apenas para os grandes investidores, mas para as pessoas que realmente precisavam disso. O milionário, por sua vez, começou a abrir portas para ele, sem interferir diretamente, mas sempre garantindo que o garoto tivesse os recursos necessários. Ele o levou a diferentes feiras de inovação, ajudando a apresentar o projeto para empresas e instituições interessadas em energia sustentável. Mas o menino sabia que sua verdadeira missão não era ser apenas mais um inventor famoso. Era transformar as vidas ao seu redor, ensinar as pessoas da sua vila a empreender, a usar a tecnologia de forma simples e acessível. O tempo passou, e a empresa de energia sustentável que o garoto fundou começou a crescer, pequena, mas firme. Seus primeiros clientes foram pescadores locais, que usaram o motor para transformar o óleo de peixe descartado em combustível. Aos poucos, mais pessoas se interessaram, e ele passou a criar programas de treinamento para ensinar os jovens da comunidade a trabalhar com tecnologia de forma simples e prática. A relação com o milionário foi ficando cada vez mais sólida,
mas o garoto sempre foi cuidadoso para não deixar que sua visão fosse distorcida pelo dinheiro ou pelo status. Ele não queria ser um nome famoso, ele queria ser uma ponte entre as pessoas e as novas possibilidades. Com o tempo, a oficina de inovação tornou-se um centro de aprendizado para jovens como ele, e a cada novo projeto desenvolvido, o menino sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Mais do que qualquer prêmio ou reconhecimento, o maior troféu era ver a transformação das pessoas ao seu redor. E assim, o garoto, com seu colar e seus sonhos, transformou o que parecia ser uma simples invenção em uma verdadeira revolução para sua comunidade, mostrando a todos que, no final, o maior motor de todos era a coragem de acreditar em algo maior. Os primeiros meses após a criação da sua empresa foram intensos e cheios de desafios, mas também de vitórias pequenas e gratificantes. O garoto, agora com o apoio do milionário e a comunidade ao seu lado, começou a perceber que não só estava criando algo tangível, mas estava mudando a mentalidade das pessoas ao seu redor. A oficina que ele montou, mais simples do que muitas grandes indústrias, tornou-se um centro de aprendizado e troca de ideias. Naquela manhã quente de novembro, Clara chegou correndo à oficina, agitada e com uma expressão de preocupação no rosto. "Você precisa ver isso!" ela exclamou, pegando o braço do garoto e o puxando para fora da sala. Eles chegaram ao ponto da vila onde um grupo de pescadores estava discutindo com o representante de uma grande empresa de energia renovável que queria estabelecer uma planta solar na área. O homem parecia mais preocupado em fechar o contrato rapidamente do que em ouvir as necessidades da comunidade. "Eles querem instalar painéis solares aqui, mas por um preço exorbitante", explicou Clara, com a expressão de quem já tinha ouvido isso várias vezes. O garoto, percebendo o que estava acontecendo, se aproximou calmamente. O representante da empresa olhou para ele, um pouco surpreso, mas não demonstrou interesse imediato. "Você é o rapaz que criou aquele motor, não é?" perguntou o homem, desconfiado. O garoto assentiu, olhando diretamente nos olhos do empresário. "Sim, sou eu. Mas o que vocês estão oferecendo não é o que a nossa comunidade precisa. Painéis solares são bons, mas são caros e a manutenção é difícil. O que eu estou criando é uma solução simples e acessível, feita por nós, para nós. A gente não quer ser dependente de grandes empresas, a gente quer aprender a produzir energia de forma autossustentável e acessível para todos." O homem riu, tentando disfarçar o desdém. "Isso é uma boa ideia para uma vila pequena, mas não vai funcionar em larga escala. Isso é só um projeto amador." O garoto não se deixou abalar. Ele olhou para os pescadores, que estavam atentos a tudo que ele dizia, e então, de maneira firme, respondeu: "Talvez você tenha razão. Mas a grande inovação está em resolver os problemas das pessoas, não em impor uma solução que custa mais do que as pessoas podem pagar. Se a sua empresa quer fazer algo realmente útil, vocês têm que começar ouvindo a necessidade real da comunidade, não a necessidade de vender." O homem ficou sem palavras, um pouco desconcertado pela confiança do garoto, que não estava mais apenas defendendo sua ideia, ele estava defendendo o futuro da sua vila. Depois de alguns minutos tensos, o empresário fez uma última tentativa de convencer os pescadores a assinar o contrato, mas, ao perceber que eles estavam mais inclinados a apoiar a proposta do garoto, ele se retirou, murmurando algo sobre voltar mais tarde. Os pescadores se aproximaram do garoto, agradecendo pela coragem de ter se levantado contra o que parecia ser um negócio fechado. Clara, que sempre teve um papel de apoio, olhou com um sorriso para o menino. "Você fez o que parecia impossível. Agora, mais pessoas vão acreditar no que estamos tentando construir aqui." O garoto olhou para a pequena multidão de pescadores e trabalhadores, agora animados com a perspectiva de um futuro melhor. Ele sentiu uma onda de gratidão, mas também de responsabilidade. Ele havia começado isso por sua própria causa, mas agora ele entendia que seu trabalho não era só para ele, mas para todos aqueles que acreditaram nele. No dia seguinte, o milionário apareceu na oficina, visivelmente satisfeito com o que tinha ouvido. Ele sentou-se com o garoto e Clara, que estavam revisando alguns planos de expansão da empresa. "Eu ouvi o que aconteceu ontem. Parabéns, você conseguiu afastar aquele investidor e mostrou que, às vezes, é preciso ser persistente", disse o milionário, com um sorriso sincero. "Mas eu preciso te contar algo. Eu conversei com algumas pessoas influentes, e eu estou pensando em investir mais fundo em sua ideia. Mas você precisa estar preparado, porque isso vai trazer desafios ainda maiores."
O garoto olhou para ele. Sério. O que você quer dizer com maiores desafios? O milionário pegou um copo de café e tomou um gole antes de responder. Quando você cresce, o que vem com isso são expectativas mais altas. Mais olhos observando o que você faz, mais pressão para se adaptar ao mercado. Eu posso te ajudar a enfrentar isso, mas você tem que entender que o sucesso, o verdadeiro sucesso, exige que você faça escolhas difíceis. O garoto sentiu uma pressão sobre seus ombros. Ele sabia que a caminhada estava apenas começando, e agora ele não estava mais lidando com apenas uma pequena invenção, mas com algo que poderia mudar a vida de milhares de pessoas. Ele não sabia exatamente onde isso levaria, mas estava determinado a enfrentar o que viesse. Nas semanas seguintes, o projeto do motor ecológico ganhou força. Mais comunidades começaram a se interessar pela ideia e a procurar o garoto para aprender sobre sua invenção. Ele passou a viajar para outras vilas, ensinando as pessoas como construir pequenos motores que pudessem gerar energia de forma simples e eficiente. A ideia começou a se espalhar como um rastilho de pólvora. Entretanto, não eram só vitórias. Ele se viu em situações complicadas, onde suas ideias eram colocadas à prova. Em uma dessas viagens, em uma pequena cidade no interior, ele foi desafiado por um grande empresário que queria que ele vendesse sua invenção. O empresário ofereceu uma soma considerável de dinheiro, mas o garoto sabia que não era isso que ele queria. Ele já havia aprendido que o maior valor estava na autonomia das pessoas, não no lucro imediato. Apesar das dificuldades, o apoio da comunidade e o incentivo do milionário o mantiveram firme. Ele começou a formar uma rede de jovens que, assim como ele, estavam interessados em transformar suas próprias comunidades e aprender a trabalhar com soluções sustentáveis. Clara, ao seu lado, ajudava a coordenar os projetos e a expandir a rede de apoio. O garoto sabia que sua jornada estava apenas começando, e os desafios que ele teria pela frente exigiriam mais do que habilidade técnica. Ele teria que aprender a lidar com a pressão de crescer e com as mudanças que viriam, mas o mais importante, ele teria que manter seu foco, melhorar a vida das pessoas e garantir que as soluções que ele criasse fossem para todos, e não apenas para um seleto grupo. Os meses seguintes trouxeram uma nova fase para o garoto. Sua invenção começou a ser reconhecida por mais pessoas e instituições, e ele viu sua empresa crescer de uma maneira que ele nunca imaginou. Mas, à medida que o sucesso aumentava, os desafios também se intensificavam. As ofertas começaram a surgir mais frequentemente, tanto de investidores como de grandes empresas que viam no seu motor uma forma de lucrar. Mas o garoto, sempre fiel aos seus princípios, sabia que não poderia vender sua ideia a qualquer preço. Ele estava em um evento de tecnologia, representando sua comunidade e sua invenção, quando foi abordado por um executivo de uma gigante do setor de energias renováveis. O homem, de terno bem cortado e sorriso afável, apertou sua mão com força, como se já tivesse decidido o destino do garoto. "Eu sei o que você está tentando fazer aqui, e acredito que podemos ajudar", disse o executivo. "Se você aceitar nossa oferta, podemos fazer sua invenção ser produzida em massa e distribuída globalmente. Você terá os recursos para realizar seus sonhos e mais. Imagine o que você poderia fazer com toda a infraestrutura da nossa empresa." O garoto olhou o homem, analisando suas palavras. O que ele estava oferecendo era tentador. Uma oportunidade de alcançar milhões de pessoas, de mudar o mundo em grande escala, de garantir um futuro seguro para sua família e para sua comunidade. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele se levantava, como uma bandeira de alerta. "E o que você quer em troca?", perguntou o garoto, com a voz calma, mas firme. O executivo sorriu, mas a expressão dele foi ligeiramente mais fria. "Apenas uma parte do controle. Você pode continuar liderando sua empresa, mas com o apoio de nossa rede de distribuição e investimento. Pense em quantas vidas podemos transformar, em quantas pessoas podemos alcançar. Eu não estou pedindo para que você desista de sua ideia, só para que você permita que a escalemos. E o melhor de tudo é que você vai ganhar muito com isso." O garoto ficou em silêncio por alguns momentos. A proposta parecia razoável à primeira vista, mas ele sentia que havia algo ali que não estava totalmente certo. Ele pensou em sua comunidade, nas pessoas que haviam acreditado nele, nas famílias que haviam se beneficiado de sua invenção. Ele não queria ser apenas mais um homem de negócios que abandonava seus princípios em troca de dinheiro. "Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso",
disse ele, finalmente. O executivo tentou insistir, mas o garoto se afastou com educação, deixando para trás enquanto ele se retirava para o local onde estava hospedado. Clara, que havia acompanhado toda a conversa, o esperava no hall do hotel. Ela sabia que o momento havia chegado. O garoto estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar o rumo de sua vida para sempre. "O que você vai fazer?" perguntou ela, sua voz suave, mas carregada de preocupação. Ela conhecia o garoto o suficiente para saber o peso dessa decisão. Ele se sentou ao lado dela, olhando para a vista da cidade iluminada. O céu estava claro, e as estrelas pareciam brilhar com intensidade, como se também estivessem esperando por uma resposta. "Eu sei o que eles estão oferecendo", disse o garoto, com a voz distante. "Mas, se eu aceitar isso, o que vai ser da minha comunidade? Eu estou construindo algo aqui, algo que pode ser acessível a todos, não só a quem tem dinheiro. Se eu vender minha invenção para uma empresa grande, vou perder o controle sobre o que realmente importa. E se perdermos isso, todo o trabalho que fizemos até agora terá sido em vão." Clara olhou para ele, compreendendo a luta interna que ele estava enfrentando. Ela sabia que o garoto não queria ser apenas mais um exemplo de sucesso individual. Ele queria transformar sua vida e a de todos ao seu redor. "Mas você pode alcançar mais pessoas, pode ajudar ainda mais gente. Não precisa abrir mão do que você acredita para fazer isso. Talvez você só precise encontrar um caminho que equilibre o sucesso pessoal com o bem coletivo." O garoto refletiu por alguns instantes, a angústia visível em seus olhos. Ele sabia que estava diante de uma encruzilhada. A resposta parecia clara, mas a tentação de seguir um caminho mais fácil, que lhe garantiria segurança financeira e visibilidade, estava presente. No entanto, ele sabia que essa decisão não era apenas sobre ele. Era sobre a comunidade que ele tinha ajudado a construir, sobre as crianças que olhavam para ele como um exemplo e, principalmente, sobre o futuro que ele queria criar para todos, não apenas para si. Na manhã seguinte, o garoto e Clara retornaram à oficina. Quando chegaram, o milionário os esperava. Ele não parecia surpreso ao vê-los tão tensos, como se já soubesse a decisão que estava sendo tomada. "O que você decidiu?" perguntou ele, com sua calma característica. O garoto respirou fundo e olhou para Clara, que lhe deu um sorriso encorajador. Então, ele se virou para o milionário. "Eu decidi que vou continuar com o meu caminho. Eu não quero perder a essência do que estamos fazendo. Não vou vender a minha ideia. Vou crescer de forma autossustentável, com a ajuda de pessoas que realmente acreditam na nossa missão, e não de grandes empresas que só querem lucro." O milionário permaneceu em silêncio por um momento, observando o garoto com uma expressão séria. Então, ele sorriu, como se tivesse feito uma escolha importante. "Eu respeito sua decisão. E estou aqui para apoiá-lo no que for preciso. Você não precisa seguir esse caminho sozinho." O garoto sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas agora tinha uma certeza em seu coração. Ele não estava sozinho. Ele tinha uma rede de apoio, pessoas que acreditavam nele e, mais importante, tinha a convicção de que estava fazendo a coisa certa. Nos meses seguintes, o projeto de energia sustentável do garoto continuou a crescer. Ele conseguiu, com o apoio de sua comunidade e do milionário, encontrar novas formas de financiar sua empresa, sem comprometer seus princípios. A inovação não estava em vender para as grandes corporações, mas em criar soluções simples e práticas que pudessem ser replicadas em outras vilas e cidades pequenas, onde a energia ainda era um luxo. E assim, o garoto se tornou um símbolo de perseverança e inovação, não pelo que ele conquistou individualmente, mas pelo impacto que causou nas pessoas ao seu redor. Ele não apenas criou uma invenção que melhorava a vida das pessoas, ele criou um movimento, uma comunidade de pessoas unidas pelo desejo de transformar o mundo em um lugar mais justo e sustentável. O sucesso do garoto começou a ganhar visibilidade, mas o caminho para a grande realização estava longe de ser simples. A comunidade, agora mais unida e engajada, já não via mais a invenção apenas como uma solução técnica, mas como um símbolo de resistência e transformação social. Cada nova vila que adotava os motores ecológicos, cada novo projeto em que o garoto e sua equipe estavam envolvidos, reforçava a ideia de que as soluções podiam vir das próprias pessoas, sem depender de grandes corporações ou de investimentos vultuosos. Mas nem todos compartilhavam dessa visão.
O sucesso começou a atrair atenções indesejadas. Em uma manhã quente de verão, enquanto o garoto e Clara revisavam os projetos em andamento, um grupo de investidores chegou à oficina. A líder do grupo, uma mulher de cabelo curto e olhar calculista, parecia ter uma estratégia bem definida. "Eu ouvi falar do seu trabalho", disse ela, com um tom quase provocador. "E acho que podemos ajudá-lo a levar isso a outro nível. Você tem algo muito valioso em mãos, e nossa empresa está disposta a investir em você de forma significativa. No entanto, vamos precisar de um maior controle sobre a operação, é claro." O garoto, agora mais experiente, olhou para ela, sentindo a familiar pressão de uma oferta que poderia mudar tudo. Clara, que conhecia bem o tipo de jogo que estava sendo jogado, ficou atenta a cada palavra. "O que você está propondo?" perguntou o garoto, com firmeza. A mulher sorriu, como se já soubesse a resposta que ele procurava. "Você vai continuar fazendo o que faz, claro, mas com a nossa rede de contatos, podemos multiplicar o impacto de sua invenção em um período muito mais curto. Acredite, você não vai conseguir expandir isso sozinho. Vamos fazer você um nome mundial. Pense nisso." O garoto sentiu o peso da oferta, mas não se deixou levar pela promessa de glória rápida. Ele sabia que havia algo mais profundo envolvido. Ele não estava criando uma invenção apenas para expandir um nome ou uma marca, mas para fazer algo duradouro, que fizesse a diferença na vida das pessoas. "Eu agradeço sua oferta, mas não estou à venda", disse ele, com a mesma convicção com que sempre se manteve. "O que estamos fazendo aqui é maior do que qualquer dinheiro ou fama. Minha comunidade e os princípios que estamos construindo são mais importantes do que qualquer promessa de crescimento rápido." A mulher, embora visivelmente surpresa pela rejeição, manteve a calma. Ela fez um gesto sutil para o grupo de investidores, que a seguiram até a porta sem dizer mais uma palavra. O garoto sabia que não se livraria facilmente das tentativas de outros grupos, mas, naquele momento, ele havia reafirmado o compromisso com seu propósito. Nos dias seguintes, a tensão parecia crescer. O garoto, Clara e o milionário discutiram as implicações daquela oferta. O que mais os assustava não era o dinheiro em si, mas o controle sobre a direção do projeto e os valores que poderiam ser comprometidos. A experiência de lidar com grandes empresas estava se tornando uma montanha-russa emocional, onde as vitórias pareciam vir acompanhadas de novos desafios, cada vez mais complexos. Enquanto isso, em uma vila distante, algo inesperado aconteceu. Uma pequena delegação de engenheiros de uma grande universidade começou a se interessar pelo motor ecológico, e com isso, as portas da academia se abriram para o garoto. Um convite para apresentar sua invenção em uma conferência internacional de tecnologia foi uma surpresa, mas também um marco para o reconhecimento de sua invenção no cenário global. Clara, ao lado do garoto, sabia que esse era o momento que poderia consolidar ainda mais o trabalho deles, mas também temia que a exposição pública pudesse trazer consigo os desafios que eles tanto queriam evitar. A resposta para essa pergunta estava em algo que eles ainda não podiam controlar: o que o futuro reservava para o seu projeto. O garoto se preparou para a viagem, mas sua mente não estava tranquila. A possibilidade de ser reconhecido por sua invenção ao mesmo tempo em que sua comunidade poderia ser esquecida o deixava inquieto. Ele não sabia até onde sua invenção poderia chegar, mas sentia que o impacto mais profundo não viria dos holofotes, mas sim da mudança tangível que ele poderia proporcionar à sua comunidade. Não era só sobre mostrar ao mundo o que ele tinha criado. Era sobre dar às pessoas o poder de se autossustentar, de controlar suas próprias fontes de energia, sem depender de grandes corporações. A conferência foi um sucesso, mas não da maneira que o garoto imaginara. Ele subiu ao palco, não com a ideia de vender algo, mas para compartilhar a visão que o motivava: a autonomia das comunidades. Sua fala, carregada de convicção e sinceridade, emocionou a todos os presentes. Muitos viram naquele jovem não só um inventor, mas um líder. O mais interessante foi que sua apresentação não se concentrou no produto em si, mas nas pessoas que ele queria impactar. A resposta da plateia foi calorosa. O garoto não esperava receber tantas propostas, mas ele as recusou, com a mesma humildade com que havia começado sua jornada. Ele sabia que sua invenção não precisava ser globalizada a qualquer custo, ela precisava ser genuína e relevante para as pessoas que ele queria ajudar. Na volta para casa, o garoto, Clara e o milionário conversaram mais uma vez sobre o futuro.
O milionário, que já havia se distanciado da ideia de fazer negócios grandes e comerciais com o garoto, agora entendia mais profundamente o que ele queria. Ele queria construir um legado, não um império. E com isso, o milionário se comprometeu a usar seus recursos para apoiar a ideia do garoto, não para dominá-la, mas para promovê-la de forma ética e sustentável. Com o apoio de sua comunidade e com a visão clara do que realmente importava, o garoto finalmente sentiu que estava no caminho certo. Ele havia enfrentado ofertas, pressões externas e até dúvidas internas, mas estava, finalmente, na posição de fazer a diferença, de forma verdadeira e impactante. Ele sabia que os desafios ainda viriam, mas, com o apoio que tinha, e com a determinação que nunca o abandonara, estava preparado para o que quer que o futuro lhe reservasse. Os meses que seguiram o evento internacional foram de crescimento constante para o garoto e sua comunidade. Sua invenção, mais do que um motor ecológico, tornou-se um símbolo de perseverança, união e transformação. O garoto, com sua visão clara e compromisso inabalável com os princípios que o haviam guiado até ali, agora se via como um líder em uma causa maior do que ele mesmo. O apoio do milionário, que antes parecia ser uma simples troca de favores, agora fazia sentido. Ele havia entendido que a verdadeira força da invenção estava no poder das comunidades. Ele não só se comprometeu a fornecer recursos, mas também a abrir portas para o garoto e sua equipe, para que eles pudessem expandir suas operações de maneira autossustentável. Juntos, eles formaram uma rede que não apenas ajudava a transformar as vilas e comunidades isoladas, mas também incentivava as pessoas a tomarem as rédeas de seu próprio futuro. A fama começou a seguir o garoto. Seu nome começou a aparecer em mais reportagens, nas redes sociais, e até mesmo em grandes publicações internacionais. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, o garoto não se deixava seduzir pelos holofotes. Ele continuava em sua oficina, com sua equipe, em contato direto com as pessoas que mais precisavam de sua invenção. Mas havia algo que ainda pesava sobre ele: a responsabilidade de manter sua missão viva e forte. Ele sabia que, à medida que o projeto crescia, mais desafios surgiriam. Ele teria que tomar decisões ainda mais difíceis, que poderiam testar seus princípios. E, apesar de todo o sucesso e apoio, ele ainda sentia que algo faltava. Foi em uma tarde tranquila, enquanto caminhava pelas ruas de sua vila, que o garoto encontrou a resposta que procurava. Ele passava pela praça onde as crianças brincavam, pelas casas que haviam se tornado mais sustentáveis graças à energia gerada por sua invenção, e pelo sorriso dos moradores que agora podiam se orgulhar de um futuro melhor. Ele sentiu uma sensação de realização que não poderia ser comprada. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso não estava em ser reconhecido globalmente, mas em ser capaz de tocar vidas de forma real e significativa. Clara, que havia estado ao seu lado durante toda essa jornada, também notava a mudança. Ela via o quanto o garoto estava amadurecendo, a segurança e sabedoria que ele havia adquirido ao longo do tempo. Ela sabia que ele havia chegado a um ponto onde sua missão já não dependia mais de reconhecimento ou de qualquer oferta externa. Ele estava finalmente no controle total de seu destino. Em uma reunião com a comunidade, o garoto fez um anúncio que emocionou todos os presentes. Com um sorriso humilde e sincero, ele disse: "O que fizemos até aqui é apenas o começo. Mas, mais do que qualquer invenção ou projeto, o que construímos aqui é uma família. E esse é o verdadeiro legado. Eu sei que a jornada será longa, mas, juntos, podemos continuar a transformar o mundo à nossa volta. Não precisamos esperar que as grandes corporações ou o governo façam algo por nós. Podemos fazer isso por nós mesmos." A reação da comunidade foi imediata. As pessoas começaram a aplaudir, não apenas pela invenção em si, mas pela coragem e determinação do garoto em manter sua missão focada no bem coletivo. O que parecia uma pequena ideia, nascida de um motor ecológico, agora se expandia para uma revolução silenciosa, uma revolução de empoderamento, de autonomia e de solidariedade. A tarde terminou com um grande evento comunitário, onde as famílias se reuniram para celebrar a conquista. Havia música, comida, risadas e, acima de tudo, um sentimento de união que transcendia qualquer sucesso material. O garoto, rodeado pelas pessoas que ele mais amava, percebeu, finalmente, que seu maior presente não era a invenção que ele havia criado, mas a transformação que ele havia ajudado a criar nas vidas das pessoas ao seu redor. A história do garoto se espalhou pelo mundo, não apenas como a de um inventor ou de um empresário de sucesso,
mas como a de um jovem que fez o impossível acontecer ao nunca abrir mão de seus princípios. Ele provou que, mesmo vindo de um lugar de dificuldades, com determinação e coragem, era possível mudar não apenas a própria vida, mas também o destino de uma comunidade inteira. E assim, o garoto viu seu trabalho continuar, não como uma invenção isolada, mas como uma ideia que ganhava vida própria. As vilas e cidades ao redor começaram a adotar a mesma abordagem sustentável, e a invenção do garoto virou um movimento de transformação social que se espalhou por várias regiões. Ele sabia que os desafios ainda estavam por vir, mas também sabia que, com a força de sua comunidade e a clareza de sua visão, nada poderia impedi-los de seguir em frente. A última cena do garoto, agora mais velho, na oficina com Clara, olhando pela janela para as montanhas ao longe, não era uma despedida, mas um momento de reflexão. Ele sabia que sua jornada nunca terminaria, porque o impacto que ele causou não estava apenas nas invenções, mas na mudança de mentalidade das pessoas que o acompanhavam. Era isso que ele queria, um legado de transformação. E, com isso, ele tinha cumprido sua missão. Fim. Se você chegou até o final, comente caridade, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.